mas não aquela humildade do nosso vitimismo, né? Que nós somos vítimas daquilo, e da nossa pobreza, como reclamações, porque eu não tenho dinheiro, porque eu sou pobre, porque isso. Não é dessa humildade que eu quero falar essa noite. A humildade que eu quero falar essa noite é a humildade da pobreza. Sim, mas da pobreza do espírito. É aquela humildade que é a humildade voluntária a um espírito humano e sua renúncia. Então é isso que Jesus ensina para nós, a humildade, esse tipo de humildade, a humildade do nosso espírito. Então já antigamente, quando Jesus ele se pregava em público naquela época, ele já traçava para nós, naquela época, nos sermões da montanha, que muitas pessoas aqui já conhecem, que nós chamamos de bem-aventuranças. Ele já traçava nessa bem-aventurança, como se fosse o nosso perfil, o perfil dos cristãos dos dias de hoje, né? A bem-aventurança, ela nos leva a seguir a Jesus. Se nós conseguirmos seguir o que Jesus colocou naquela bem-aventurança, o que Jesus pregava naquela época, porque Jesus, naquela época, ele pregava para os humildes, ele pregava para os humilhados, né? Porque Jesus, quando ele falava dessas pessoas, ele falava direto ao coração de cada uma daquelas pessoas. Jesus falava, então, direto no coração, e o Senhor, hoje, ele fala também no nosso coração. Quando Jesus ele começava nas suas orações naquela época, ele falava: felizes o manso e humilde de coração, porque verão o reino de Deus. Está no Mateus 5:3. Então, a bem-aventurança, o que é a bem-aventurança? Ela traça a figura de Jesus Cristo para nós. Traçando a figura de Jesus Cristo, ela mostra a caridade de Jesus e exprime também o desejo dos fiéis nas vocações associados à glória e à paixão de ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então é esse tipo de humildade que eu quero falar para vocês. Vamos abrir em Lucas, João 13, 3 e 5. É o Evangelho, né? É. João 13, 3 e 5. 13 e 5. João 13, 3, 5. Achar? 13, 3. Ok? Então eu falo assim, aqui em João 13:3, fala assim: sabendo Jesus que ao Pai tudo lhe dará nas mãos, que será de Deus, para Deus voltava. Bora aqui um pouquinho. Então quando Jesus ele fala essas palavras aqui, que sair de Deus, para Deus voltava, Jesus aqui ele já estava assim fundindo a sua própria Páscoa. Porque para ele a Páscoa é como se ele saísse deste mundo e fosse viver no mundo com o Pai. Então dessa forma Jesus ele estava traçando um caminho que leva direto a Deus, sendo Jesus esse próprio caminho, o único caminho que nos leva ao Pai. Isso que é importante saber, que Jesus é o nosso único caminho que nos leva direto ao Pai. Então Jesus sabia que era um caminho de ida e de volta. Como se Jesus ele soubesse que ele deixava esse espaço para viver no espaço com o Pai. E aqui mais pra frente, aqui no continuando, 4. Levantou-se da mesa, depois suas vestes, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, ele deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-lo com uma toalha como que estava cingido. Vamos chegar até um 6 aqui. Chegou a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar os meus pés? Então, quão grande foi aqui
o espanto aqui do apóstolo, porque naquela época quem lavava os pés eram os escravos, não era para os livres, né? Então quando Pedro vê que Jesus vai lavar seus pés, ali ele se espanta de ver esse ato de Jesus. E é muito engraçado que a gente, quando vai ler a Bíblia, muitas vezes a gente não lê, eu sou assim, eu não leio rodapé às vezes da Bíblia, né? Mas quando você está preparando uma pregação e você começa a pesquisar, você começa a ver tudo, o rodapé, tudo que está escrito na Bíblia. E essa Bíblia, ela fala uma coisa muito interessante sobre essa narração de Pedro, quando Pedro narra esse fato do lava-pé de Jesus. Então João, quando João narra esse fato de Jesus, João, ele, como se ele omitisse a Eucaristia e colocasse no lugar os lava-pés. E essa narração de João, de São João, é como se ele estivesse já antecipando a paixão, morte e ressurreição de Jesus, já aqui, né, nesse relato dele. Então, quando esse ato de Jesus lavar os pés dos apóstolos, Jesus, ele quer mostrar aqui a humildade, ele quer ensinar os apóstolos a humildade. Quando ele pega uma bacia, quando ele coloca água na bacia e ele diz a Pedro: se eu não fizer isso, você não está comigo, né? Acho que é isso aqui, mais aqui para frente, que fala aqui que ele chegou a Simão Pedro: Senhor, queres lavar meu pé? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não compreendes agora, mas irá compreender em breve. Disse Pedro: jamais lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavar, não terás parte comigo. Então o símbolo de Jesus colocar água numa bacia para lavar os pés dos apóstolos, essa água significa a nossa água, a água do batismo, né? O batismo no Espírito Santo, o batismo, porque a partir do momento que você é batizado, você faz parte com Jesus. Então esse é o símbolo aqui que Jesus já coloca aqui da água. Então naquela época, como eu estava falando, quem lavava os pés no caso ali dos mestres, dos rabinos, eram apenas os escravos que faziam esse tipo de papel. E os rabinos ali, os mestres, eles determinavam aos seus escravos que não podia lavar os pés de ninguém, a não ser que fossem judeus, né? E isso seria assim como se fosse assim uma indignidade, um escravo lavar o pé de uma pessoa que não fosse judeu. Mas de repente parece um homem que quer mudar toda essa situação, que quer mudar toda essa história. É um mestre que se faz, naquele momento se faz servo. É o mestre que é servo do servo naquele momento. Jesus, ele quer mudar a mentalidade das pessoas a respeito disso. Então quando Pedro fala para ele, Simão Pedro fala para ele: Jesus, se tu queres lavar meu pé? Jesus: sim, eu quero lavar seu pé para que você possa fazer parte comigo no reino de Deus. Para que você tenha comunhão com o Pai. E é muito assim interessante que quando Jesus ele tira o seu manto, né, ele coloca ali, ele despiu daquele manto, ele coloca uma túnica, né, que é uma túnica de trabalho que as pessoas usavam, porque o manto que usava naquela época era só os rabinos e os mestres que usavam esse manto. Então quando Jesus ele tira esse manto, ele coloca uma túnica e abaixa para lavar os pés dos apóstolos, ele mostra também um serviço. Com isso ele quer ensinar os apóstolos o serviço de amor, que seria o amor extremo, que seria o amor de morte. Então quando Jesus ele faz isso também, com esse gesto de Jesus, ele simplesmente ele sai, ele quer ser apenas uma pessoa, ele quer ser apenas um amigo dos apóstolos, né, para ensinar os apóstolos. Ele quer ser um coração que vai realmente direto no coração dos apóstolos, ensinando os apóstolos o que é ser humilde, o que é a humildade. Deixa eu ver. Passei aqui já da... Então quando Jesus ele tira a sua veste, quando ele despiu das suas vestes,
ele também estava assim, despido, no caso, de todos os seus status, seu status social, né? É claro que ele tinha todo o poder para ele ter um status social, porque ele era um judeu, ele era um mestre, mas ele simplesmente, ele quis mostrar, né? Como se diz, que Jesus cresça e que nós desaparecemos, não somos assim, não é bem assim que fala, né? Que Jesus cresça e eu desapareça, né? Não é isso? Então, que eu diminua, não é que eu desapareça não, gente, só vou sumir. Então, que Jesus cresça e eu diminua. Então, Jesus, o que ele quer mostrar? Que nós sejamos humildes. O Senhor, ele quer mostrar, aqui no caso, a nossa humildade, né? Que nós temos, assim, que ser, nós temos que ser, assim, humilde. Então, Jesus, ele é o nosso modelo, assim, de humildade. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus na humildade. Porque se nós não formos unidos, nós não poderemos ser os seguidores de Cristo. Porque a humildade, ela nos leva em contato com Cristo, ela não leva essa ligação com Cristo, né? Eis aqui a escrava do Senhor, faça de mim segundo a vossa palavra. Quando Maria, ela fala isso, né? Uma coisa muito bonita que Maria fala, ela se coloca na presença do Senhor, ali na hora, ela fala, quando ela fala com o anjo essas palavras, né? É como assim, Maria fala, eu sou humilde escrava, eu sou humilde serva. Então esse gesto de Maria mostra a humildade de Maria, a obediência de Maria e o amor a Deus. Porque nós temos que ver que a humildade, ela anda junto com a obediência, porque se você também não for obediente, você também não poderá também ter a humildade. Outro exemplo de humildade também é São Francisco de Assis, né? Que alguém, não sei se conhece a história de São Francisco de Assis, mas São Francisco de Assis, ele era rico, né? Ele tinha tudo que os jovens daquela época, né? Até mais que podia ter, mas ele não tinha aquela coisa assim com Deus, ele não tinha aquela presença, não sentia a presença de Deus. Até que um dia São Francisco de Assis, ele vai para uma batalha e ele acaba